Fala, poderoso distrito de Pedreiras, tudo bem, amigos? Aqui é o pastor Alexandre Aquino, vosso servo. Estou passando rapidamente para explicar o nosso grande projeto da Missão Caleb 2021. E o texto base para nossa reflexão é o que está escrito na palavra, né? Josué, capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 12. Disse Caleb, né? E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse o Senhor. Esse texto aqui é que dá base para a nossa missão Caleb. A missão Caleb só surgiu por causa do testemunho de Caleb, que era a dupla de Josué, né? Josué e Caleb foram os únicos acima de 20 anos que, saindo do Egito, entraram na terra de Canaã por causa da fé, por causa da determinação, coragem e confiança em Deus. Veja que Caleb aqui já estava com 85 anos, no entanto, ele não usa isso como desculpa, como barreiras, como dificuldades, não. Ele encara o desafio e pede o mais difícil, que era o monte onde os anaquins, os grandes gigantes, habitavam. Então ele serve de exemplo para a adventista do sétimo dia. Confiança em Deus, superar os desafios e glorificar o nome de Deus. Então está o texto aí. Os objetivos para a nossa missão Caleb é criar na igreja um ambiente missionário constante que a médio prazo se torne o estilo de vida dos adventistas de nosso distrito e não apenas um evento pontual do mês de julho. Então, nosso propósito é que sejamos Caleb o ano inteiro, 12 meses por ano, 7 dias por semana. Então, essa missão Caleb de agora é para criar esse ritmo na nossa igreja, no nosso povo, para que venhamos pregar e servir a comunidade o ano inteiro. Também queremos desenvolver os mais diversos dons dos membros da igreja. Então, às vezes a pessoa não tem muita oportunidade na igreja, mas uma missão Caleb dessa natureza abre portas para uma nova liderança, novos talentos, e a igreja ganha com isso. Também dar oportunidades para a juventude servir ao próximo de forma intencional. Então, com projetos direcionados, criados para cumprir a nossa missão. E, finalmente, dos objetivos, né, da missão Caleb, salvar do pecado e guiar no serviço os que forem sendo agregados conosco por meio do batismo. Item 3, o objetivo aqui desse projeto é criar, executar, acompanhar e avaliar um planejamento estratégico para a missão Caleb. Então, o próprio Cristo trabalhava em cima de uma metodologia. Jesus era planejado, né? Então, isso é importante a gente trabalhar a semelhança do nosso mestre. No item 3.1 diz nome do líder ou do coordenador da equipe. Então, precisa saber na igreja local quem é a pessoa que vai estar coordenando a missão Caleb da igreja local. Geralmente é o diretor de jovens, mas pode ser uma outra pessoa também. Precisa ter o pai da criança desse projeto. Item 3.2, precisamos, cada igreja, decidir em oração, com a liderança dos jovens e da igreja, o plano que melhor se enquadra no perfil da igreja local e da comunidade. Então a gente não pode aleatoriamente, irresponsavelmente, usar uma estratégia que não vai contribuir nem para a igreja nem para a sociedade. Eu coloquei 3 alternativas aí, A, B e C, né? Plano A, realizar um grande ponto de Caleb. Então, se você, juntamente com a igreja, por meio de oração, vocês decidirem fazer um grande ponto de Caleb,
Marca um X aí, tá bom? Letra B, realizar 2 pontos de Caleb. Já que vocês não querem fazer um ponto grande, ainda mais pela situação que estamos vivendo, né? Então, fazer 2 pontos. E o plano C é de realizar vários pontos de Caleb nos lares dos irmãos ou de interessados. Então, isso vai potencializar a nossa mão de obra. Muita gente vai se envolver, vai participar, porque serão vários pontos, são vários pregadores, vários voluntários e Calebs trabalhando na música, recepção, etc, etc, etc. Então, a liderança, por meio de oração, ancião de igreja, juntamente com os diretores de jovens, precisa escolher qual é o plano que vai escolher, A, B ou C. Agora no item 3, item 3.3, precisa colocar aqui quais serão os locais. Então vamos imaginar que a igreja tal escolheu fazer um grande ponto. Então tem que saber qual é o local. É uma escola? É na rua? Numa garagem? Qual é o lugar? Num terreno baldio? Então coloca ali na letra A o ponto, o local do ponto. Mas vamos imaginar que a sua igreja escolheu fazer 2 pontos. Então vocês vão ter que preencher ali, né, na letra A, um local, e a letra B, do item 3.3 aqui, tá vendo? Colocar o segundo lugar. Mas vamos imaginar que a sua igreja escolheu lá em cima, no item 3.2, a letra C, que é fazer vários pontos nos lares de irmãos ou interessados. Então precisa colocar aqui quais serão esses lugares, né? As casas que serão realizadas, A, B, C, D, e se for E, coloca ali do lado, né? Tá bom? Qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp. Item 3.4. Decidir o período, né, a data da missão Caleb, quando começa, quando termina. Justamente para poder ter o preparo, a duração e também a continuidade após os batismos, tá? Item 3.5. Escolher, mediante pesquisa e análise, quais projetos sociais devem ser feitos na geografia do ponto Caleb. Então nós colocamos aí muitas opções, né? Feira de saúde, teste de glicemia, corte de cabelo, aferição de pressão, massagem, limpeza de pele, manicure, pedicure, aulas de culinária saudável, consultas jurídicas com advogados, consultas com psicólogos, médicos, dentistas, terapia ocupacional, consultas, aulas com fisioterapeutas, aulas de exercícios físicos, distribuir cestas básicas, aulas de artesanato, varal solidário, reformar uma casa ou um lugar público, doação de sangue, enfim. Vocês têm um cardápio aí de opções que devem ser executadas durante todo o período da missão Caleb. Marca um xizinho aí, aquilo que vocês pretendem fazer, que é justamente a necessidade da comunidade, os talentos disponíveis que vocês têm em mãos, tá bom? E a observação aí, ó, letras garrafais, né, em negrito. Os projetos sociais devem acontecer diariamente durante a missão Caleb, no melhor horário, às vezes de manhã, à tarde, à noite, né? Não sei se vai ser 8 da manhã, 7:30 da manhã, 9 horas da manhã, ou 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e à noite, antes de começar o evangelismo, que é às 6 horas, às 18 horas, tá? Quando chegar o fim da missão Caleb, as ações devem continuar na igreja local, pelo menos aos domingos, para o culto evangelístico. Então, todos esses projetos sociais que vocês, né, que nós iremos fazer durante esse mês de julho na nossa missão Caleb, deve continuar após a missão Caleb, porque o objetivo aqui não é usar isso como isca para atrair um auditório e depois batizar esse povo. Não, o objetivo aqui é usar os nossos dons para servir a comunidade constantemente. A Igreja Adventista em Pedreiras e na região, nosso distrito, precisa ser conhecida como uma igreja que se importa com o sofrimento alheio. E Jesus Cristo curava as pessoas, multiplicava pães, sem se importar se elas se batizariam ou não, se elas pertenceriam ou não ao grupo de discípulos. Jesus atendia o povo de um modo geral. Então, esse tem que ser o nosso DNA. Então, você pode ver no planejamento distrital, nas páginas 6 e 9, nos itens 5 e 9, essa orientação que eu estou dando agora, tá bom? Item 3.6, catalogar e cadastrar os profissionais da igreja e da comunidade para o serviço. Então, aqui tem aqui os talentos, habilidades e dons que nós temos,
e na frente colocar aqui os profissionais ou os responsáveis, tá certo? E o WhatsApp dessas pessoas que vão ajudar a fazer os projetos sociais aqui, tá? Então, por exemplo, se você conhece enfermeiros, coloca o nome aí dos profissionais ou do responsável que vai montar essa equipe, pega o WhatsApp dele e aí vem na sequência: artesanato, dentista, advogado, nutricionista, educação física, terapeuta ocupacional, cozinheira saudável, limpeza de pele, feira de saúde, massagem, corte de cabelo, varal solidário, cesta básica, psicólogo, pintor, manicure, pedicure, fisioterapeuta, limpar ambiente público, doar sangue, médico, feira de saúde, tenda de oração e sopão. Então você coloca aqui na frente a pessoa que vai estar responsável por isso no projeto social. Pega o WhatsApp e passa para mim todas essas informações, porque olha a ideia que eu tive. A gente pode trocar esses profissionais de uma igreja para outra. Então vamos imaginar que você conseguiu aí um psicólogo para atender na sua igreja, alguém para cortar o cabelo, alguém para fazer limpeza de pele, que no outro dia pode atender um outro ponto de Caleb dentro da nossa cidade. Então a gente pode ir trocando as figurinhas, né? Trocando os profissionais nos diversos pontos que nós temos na nossa região. Tá? Então, preparar um planejamento dos projetos sociais, distribuindo ações diariamente no local do Caleb ou nas mediações, combinando o melhor horário pela manhã, tarde ou noite, tá bom? Então, vai ter Bíblia todas as noites, projetos sociais todos os dias. Nós iremos usar essa metodologia, essa abordagem que é uma missão Caleb poderosa e não é só simplesmente um evangelismo público. Agora, qual o motivo de fazer projetos sociais? A Ciência do Bom Viver, na página 143, o Espírito de Profecia diz o seguinte: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança. Depois Jesus ordenava: então segue-me. Então perceba que primeiro Jesus ganhava a confiança da pessoa, se envolvia com ela, se misturava, né, com os homens, com as pessoas, né, manifestava simpatia, ministrava-lhes as necessidades. Então, por exemplo, se uma pessoa está com fome, ela não vai ter cabeça para pensar na mensagem, mesmo que o sábado seja o dia do Senhor, mesmo que seja o santuário celestial, seja uma doutrina importante. Então a gente preenche as necessidades, ganha confiança e depois diz: segue-me. Com certeza essa pessoa seguirá, como muitos fizeram no passado. Mateus capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz: e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa palavra percorria significa que Jesus estava em constante movimento. Jesus estava em movimento, Jesus estava atuando, ele não era estático, ele estava em ação. E a ação de Cristo por toda a Galileia levava-o a ensinar o povo, a pregar o evangelho e curar todas as enfermidades. Significa que Jesus ministrava-lhes as necessidades de todos. 3.8 fazer um mapeamento do local do projeto Caleb, catalogar as ruas e distribuir entre as duplas missionárias. Cada dupla será responsável por uma rua ou parte de uma rua para dar estudos bíblicos, realizar visitação e convidar para os projetos sociais. Então, para você fazer esse mapeamento, você pode utilizar o Google Map, mas toda a equipe de Missão Caleb, a liderança, precisa ter as ruas catalogadas e na frente das ruas as duplas que ficarão lá. Tem que ter o controle dessa situação para que não fique algo solto, desorganizado e a gente não saiba quantas ruas estão sendo atendidas. Então, vai dar estudos bíblicos, vai convidar para os projetos sociais, visitar e etc, tá? Eu tenho aqui também um programa sugestivo, tá? Por evangelismo. Então, se alguém decidir fazer o projeto social à noite, então seria às 18 horas, projeto social. Das 19h15 começa um filme cristão ou bíblico, 19h30 das boas-vindas, saudações, e esse momento é muito importante porque é a hora que vai explicar o que será oferecido
de manhã nos projetos sociais, à tarde e à noite, e também no evangelismo. É hora de vender o peixe, falar que vai ter música, filmes, brindes, lanche, palestras sobre saúde, família, projetos sociais, profissionais, né? Sorteios, etc. Logo depois, 19h40, cantar o hino nacional, né? Na primeira e segunda noite, e logo depois cantar o CD Jovem, na terceira, quarta noite em diante. Depois, 19h45, rezar o Pai Nosso, só na primeira e segunda noite. E depois, na terceira em diante, já faz a oração normal. 19h50, hora de um brinde, de uma dinâmica. 19h55 é uma dica rápida de saúde. Pode ser um vídeo, sabe aqueles vídeos curtos que tem no YouTube sobre os benefícios das frutas, verduras e legumes. Antes da palestra, passa esse videozinho sobre os benefícios da natureza. 8 horas, que é às 20 horas, é a palestra do dia. É o tema que vai ser passado. Depois, 20h30, que já está encerrando, é uma música, uma oração. E 20h40 é um brinde e o lanche. Já o projeto social, os projetos sociais, como eu já falei, pode variar o horário, conforme a necessidade, conforme a disponibilidade, é manhã, ou tarde, ou noite, tem que chegar com antecedência, não pode atrasar. Número 2, recepcionar a cada um. E terceiro, cadastrar os participantes para visitar depois, entendeu? Então, cada um que chegar no projeto social lá, não sei se vai ser numa escola, numa garagem, se vai ser no quintal de alguém, no terreno baldio. Precisa ver onde vai ser o projeto social, onde vai ser o Caleb, né? Tudo isso tem que ser bem definido. Então, as pessoas que forem lá receber algum tipo de atendimento, elas precisam ser cadastradas, tá bom? A gente tem que ter o controle disso também. 4, explicar o que será oferecido. Tudo que a gente vai oferecer à noite, durante o dia, durante a missão Caleb, tem que ser falado nessa hora para vender o peixe. 5, realizar a palestra, ou a aula, ou o atendimento. Então, vamos supor que for um dentista, vai falar sobre saúde bucal, então é uma palestra. Vamos imaginar que é uma aula de culinária saudável, então é uma aula. E vamos supor que vai ser um advogado que vai estar lá, ou um corte de cabelo, é um atendimento. É o momento do projeto social. Terminando aquele horário ali, orar pelos interessados, né? Todos que estiverem ali, tem que fazer uma oração por eles, perguntar qual é seu pedido de oração. Então ele veio receber ali um atendimento social, né? E sai com uma oração. E convidar todo mundo do projeto social para o programa da noite, às 19h15. E divulgar amplamente na comunidade, tanto um quanto o outro, tá? Então, precisa decidir os responsáveis e suas tarefas. Então, todo mundo precisa carregar o piano, né? Então, quem é o palestrante? Quem é o professor bíblico? Coloca o nome. Cadeiras. Quem vai ficar responsável pelas cadeiras ou pelos bancos? Mesas, toalhas de mesa, ornamentação, caixa de som, microfone, cabos, extensão, cabo de áudio, cabo de microfone, aquele T, né, que coloca na tomada, projetor de vídeo ou TV, computador ou DVD, tela de projeção ou parede branca, faixa do evangelismo, carro de som, carimbo de convite. Em vez de ficar escrevendo nos convites, pode mandar fazer um carimbo, é baratinho, com o endereço do local da Missão Caleb. Não é o endereço da igreja, é o endereço da Missão Caleb. Recepção, quem é o responsável pela recepção, pela música, lugar de oração, sonoplasta, quem é o líder da equipe de visitação e estudos bíblicos, da limpeza, do lanche, do sorteio, dos brindes, da ação social, que é muito importante. Alguém para cuidar das crianças. Lembrando que lá em São Luís tem uma coisa muito interessante, que é o Calebinho. Ou seja, preparar paralelamente no outro ambiente uma missão Caleb para as crianças, porque os adultos não conseguem ouvir direito a palavra de Deus com um monte de criança brincando, correndo. Ou você fala para adulto ou você fala para criança. Então é bom fazer um Calebinho também, um local separado para as crianças. Quem é o responsável pela dinâmica, pela dica de saúde, pela iluminação do ambiente? Quem é que vai coordenar a equipe para abrir as Bíblias durante a palestra, se for necessário? E quem é que vai cuidar do batismo? Conseguir uma caixa d'água, água, as batas. Só lembrando, amigos, que de coração, batas para batismo, cada igreja tem que ter o seu kit aí, o seu pacote de batas, tá? Batas é uma responsabilidade da igreja que demonstra interesse pela salvação de almas. Então eu peço carinhosamente que durante esse mês
cada igreja mande fazer suas batas. Não é algo caro, é algo muito possível de cada igreja ter aí 5, 7, 10 batas, tá bom? Beleza? E finalmente, sugestões. Nas 3 primeiras noites, falar sobre saúde e família. Nas noites seguintes, começar o estudo bíblico. Fazer apelos todas as noites, inclusive nos temas de saúde e família. Nas primeiras noites é levantar a mão, né? Vai levantando a mão, vai aceitando. Lá para o meio do Caleb, já pede para ficar em pé, aqueles que estão aceitando e tal, né? E no final já pedir para vir à frente, bem próximo de onde você está pregando para fazer a oração. E já ir anotando os nomes das pessoas mais interessadas ainda. Então a gente convida todo mundo ali do bairro, da rua, do local, todos são convidados. Daí, quando a gente tiver do meio para o final do Caleb, começa a se concentrar mais naqueles que já estão indo. Mas isso é lá na metade para o fim do Caleb, se concentra em quem está indo. No começo é com todo mundo que mora ao redor, tá? Então, não perder o treinamento sobre oratória, preparar e apresentar sermões no dia que será no dia 27/6, conforme planejamento. Lá, se você olhar no dia 27/6, é capacitação teológica, módulo 1. Vou falar de teologia, vou falar de como se prega e etc. Última dica, montar um grupo do WhatsApp dos envolvidos na missão Caleb, porque daí é para resolver problemas, tirar dúvidas ali da equipe, né? Motivar, ver a questão de horário, etc. E finalmente, a comunicação, compromisso, união, esforço, oração, dependência de Deus e o envolvimento da maioria resultará no sucesso da missão Caleb. Então, vosso pastor, vosso servo, vosso amigo, cumprindo a ordem do mestre, estou chamando o nosso exército para marchar. Portanto, amigos, hoje ainda é dia 9, não deixe para a última hora, faça a reunião com a liderança, ancião, diretor jovem, tesoureiro, ministério pessoal, ministério da mulher, etc, etc. Preencha esse planejamento, faça a oração, decidam juntos, já faça isso talvez sexta-feira agora, se for o caso, ou no próximo sábado. O kit de evangelismo Caleb já está comigo, né? Não aquele kit que você compra, não é esse kit não, que é comprado, é aquele kit que vem com convites, estudos bíblicos e etc. Material de evangelismo já está comigo, já entreguei para a igreja de Caneleirinho e cada igreja vai receber o seu kit. E eu termino dizendo, trabalhamos e suamos agora, quero ouvir vocês. Tiraremos férias no céu, Deus abençoe, estou à disposição para tirar dúvidas. Tchau!